Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Universidade Financeira. Hoje a gente vai conversar, e eu estou muito animado para falar sobre esse assunto, aliás, sobre a escola liberal, também conhecida sobre a escola individualista. A gente está falando sobre a metodologia da economia aqui, eu estou passando misericordiosamente para você muitas coisas que não chegam aqui no YouTube. Então a gente tem uma playlist inteira sobre os fundamentos da economia e eu fiz questão de partir esses assuntos de uma forma que eles fossem consumidos mais facilmente. Hoje a gente vai conversar sobre a escola liberal. A gente acabou de falar sobre o método dedutivo e sem você entender qual é a metodologia por trás de uma escola, fica mais difícil você montar uma base argumentativa, seja para defender, seja para criticar, como você bem entender, beleza? Entenda bem, o método dedutivo foi falado na última aula, você deve assistir essa aula porque ele é o método que a escola liberal seguia de forma exclusiva. Vamos falar sobre então o terreno da economia, essas escolas que foram plantadas ali. A antiga escola liberal ou individualista, que seguia exclusivamente o método dedutivo, afirmava que a economia é um mecanismo natural. Preste atenção no que ela afirmava. Por afirmar que a economia é um mecanismo que acontece naturalmente, ela não admitia a intervenção do Estado na vida econômica. Eu vou dar um pause aqui para você pensar naquele seu amigo liberal que fala sobre Estado mínimo e que nunca, talvez, tenha ouvido 1 minuto e meio de vídeo tão esclarecedores assim. Mas basicamente, cara, a escola liberal só fala sobre essa questão do Estado não interferir na vida econômica. Aliás, ela não admitia que o Estado interferisse porque ela afirmava que a economia é um mecanismo natural e ela ainda estava apoiada na metodologia, no método dedutivo, que é algo que a gente viu na última aula. Eu vou insistir isso até o final, até você ir lá e ver. Ainda hoje, a gente chama de liberais os autores que desaprovam, por exemplo, a interferência dos governos nos negócios particulares. Esses autores entendem que se você deixar tudo por conta da livre iniciativa, e quando eu digo livre iniciativa eu quero dizer por conta de cada indivíduo, isso melhoraria as condições de vida dos cidadãos. Show de bola até aqui? Vamos seguir então. Essa escola, a escola liberal, ela era conhecida por um termo que talvez você já tenha ouvido, talvez não, mas é um termo francês que significa deixar fazer, deixar passar. Laissez-faire, laissez-passer. Bacana, né? Gostou da minha pronúncia? Da onde parte esse princípio de deixar fazer e deixar passar, que era o princípio que a escola liberal admitia? Ela parte do princípio de que o homem age segundo os seus interesses para, a partir de então, ela poder deduzir várias teorias que constituem a economia clássica. Então, se você já está acompanhando a nossa série, você tem uma base, você sabe o que é essa divisão da economia clássica, você sabe muito bem de onde essa galera partiu. Por quê? É importante entender de onde vem toda essa base, de onde vem todos esses princípios, de onde eles deduziam as coisas, o que vinha antes do quê. Por quê? Porque se você não entender o método pelo qual eles chegavam às afirmações que eles faziam, fica muito difícil você conseguir defender as afirmações ou criticar as afirmações, como eu falei para você, que hoje, infelizmente, né, apesar de eu achar que entender as afirmações deveria ser o nosso maior empenho, a gente quer ou criticar ou defender, a gente passa longe do entender, aliás. Então é importante você pegar isso. O princípio de que o homem age segundo os seus interesses é o que a escola liberal levava em conta para poder, a partir de então, deduzir várias teorias que constituíam aí a economia clássica. A escola liberal ou individualista, ela vai empregar então o processo de dedução lógica. E esse processo de dedução lógica, ele vai partir sempre de verificações simples. Eu quero trazer uma curiosidade para você, para poder dar uma base ainda melhor para te liberar e você fazer a sua pesquisa própria, que eu vou recomendar para você, inclusive, por onde, beleza? A escola liberal ela é muito importante, porque ela também é conhecida como a escola clássica ou escola ortodoxa, sendo que a denominação ortodoxa vai justamente derivar aí do caráter de seguir os princípios como se eles fossem dogmas. Show de bola? É por isso que ela é ortodoxa. Não tem nada a ver com conservadorismo, igreja. Não, é ortodoxa no sentido de preservar de forma dogmática os seus próprios princípios, que são aqueles que eu acabei de falar para você aqui nessa aula, beleza? Então assiste essa aula de novo para criar mais profundidade. Mas vamos seguir aqui. Eu quero mostrar para você algumas pessoas que fazem parte dessa escola, assim como alguns grupos que fizeram parte dessa escola aí, para você entender quem
é o que, beleza? No sentido de quem eu tô lendo, da onde ele parte, qual é a verdade que ele tinha, e a partir da próxima aula você vai ver as outras escolas que surgem, como a próxima aula a gente já vai falar sobre a austríaca, e que surgem justamente a partir de diversos estudos, a partir de diversas afirmações metodológicas, que a gente inclusive daqui a pouco vai conhecer algumas outras metodologias, como o método indutivo, por exemplo, que também é utilizado na economia. Mas antes, só para a gente finalizar essa aula, quem fazia parte da escola liberal? Os fisiocratas. Você sabe quem eram os fisiocratas? Então pesquisa quem eram os fisiocratas. Fisiocrata, só para te dar uma dica, vem da palavra de origem grega que significa governo da natureza. O fundador foi o François Quesnay, médico de Madame Pompadour e do rei Luís XV. Adam Smith, Davi Ricardo, Jean-Baptiste Say, que é aquele francês que a gente viu lá atrás sobre a divisão tripartida da economia, e John Stuart Mill, que é aquele inglês que a gente viu lá atrás da divisão quadripartida da economia. Então, olha esse time aqui, Adam Smith, Davi Ricardo, J.B. Say e o Mill. Vale a pena você dar uma olhada e seguir todos esses coelhos aí da Matrix para você poder entender melhor como que eles preservavam de forma tão dogmática esses princípios de que o homem agia segundo o seu interesse, de que se o Estado intervir na nossa vida econômica, ele vai cagar um mecanismo que é natural. Eu estou só replicando aquilo tudo que a escola liberal tinha como princípio. Show de bola? Hoje, se você ouvir a expressão livre iniciativa, se você ouvir qualquer outro tipo de expressão como Estado mínimo, laissez-faire, entendeu? Você já vai saber de onde veio, você vai saber que elas estão ligadas à escola liberal, que você vai entender o seguinte: fica por conta do indivíduo a sua vida econômica e dessa forma, segundo a escola liberal, como um mecanismo natural, isso melhoraria as condições de vida dos próprios cidadãos. E aí, o que você acha sobre a escola liberal? Eu acho que agora você tem um pouquinho mais de base para opinar, né? Inclusive, você tem bastante dever de casa para fazer, que é, se você se interessa por esse assunto, compartilha ele com o máximo de pessoas possível, venham aqui estudar juntos com a Universidade Financeira, não só sobre esses aspectos da economia, mas também como isso tudo se aplica na sua condição financeira atual, na sua realidade financeira, nas suas tomadas de decisão, tanto macro quanto micro, se a gente puder dizer assim, né? Um forte abraço para você, conto com seus comentários e vou estar por aqui. Tchau, tchau!